Ah! Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de Akame ga Kill, Imperador Gélido. Gostaria de pedir desde já o like de vocês para ajudar o canal, além de comentar alguma coisa sobre o vídeo para ajudar no engajamento. Bom, não vou enrolar muito, vamos pra teoria. Akashi estaria sentado em sua poltrona, encarando as duas figuras que estavam entrando em sua sala. Com licença, General Akashi, é isso né? Diria Atrox com leve deboche, indo até o sofá e se sentando. Shijima ficaria de pé na porta, olhando para Akashi. O Atrox disse que você não tinha mudado nada, e é verdade mesmo. Diria Shijima, também se sentando em um dos sofás. Akashi não sentiria nenhuma intenção ruim vindo dos dois, então daria um suspiro, olhando para eles. O que vieram fazer aqui? Ele diria, com voz séria e cortante, mesmo estando cansado pelo dia cheio, não dava brechas em sua postura. Viu? Ele desaprendeu a dar oi até para os próprios irmãos, ele fez igual comigo. Diria Atrox, abrindo uma garrafa de vinho que tinha roubado da adega antes de ir para aquela sala, tirando sua máscara e dando um gole. É que da última vez você tentou me matar, então tenho alguns motivos. Diria Akashi. Independente irmão. Diria Atrox, dando mais um gole no vinho. E da onde você tirou esse vinho? Desde quando você bebê? Perguntaria Akashi. Eu comecei desde que um certo alguém me apunhalou pelas costas, daí às vezes é bom afogar essas mágoas na bebida ao invés de matar alguém. Diria Atrox, com a indireta mais direta de todas. Akashi, por que você não volta? Perguntaria Shijima olhando para Akashi com seriedade, mas sem a violência que a Atrox exalava só de existir. Você sabe muito bem que não posso voltar, o que eu fiz contra os Azura é imperdoável, matei muitas pessoas, mas apesar disso, só tenho um arrependimento nessa história. Responderia Akashi. Somos sua família Akashi, vai mesmo dar as costas para a gente? Depois de tudo que vivemos? Perguntaria a Atrox. Não, justamente por serem minha família que eu quero pedir algo para vocês. Diria Akashi. E o que seria? Perguntaria Shijima. Venham para o meu lado, eu tenho poder e influência para acolher vocês dois, por favor considere isso. Diria Akashi, olhando para baixo. E lá vai ele começar com esse papinho. Você só quer se livrar da culpa, se realmente nos amasse, nunca teria feito o que fez. Diria Atrox revirando os olhos. Nos juntar a você? Para trair nosso povo igual você fez? Por que você acha que faríamos isso? Derramamos sangue, nosso e de outros, lutando pelo bem do Império, e você quer que a gente simplesmente jogue isso fora igual você fez? Diria Shijima, começando a se exaltar. Eu não joguei tudo fora sem motivo, se fosse por isso, eu tenho motivo suficiente para invadir aquele império e arrancar a cabeça do Antares 1000 vezes. Responderia Akashi, se levantando da cadeira, já se estressando, mas diferente das outras vezes, a Atrox e Shijima que o conheciam extremamente bem conseguiam notar algo diferente naquela raiva. Culpa, tristeza, algo que eles não faziam ideia do porquê estaria ali, mas estava tão forte quanto a raiva em suas palavras. Motivos é. Que motivos você teve para trair nosso império, matar seus dois aprendizes que tinham você como ídolo, fazer isso na minha cara, e simplesmente sumir depois? Me responde Akashi, por quê? Gritaria Atrox. Porque o Antares me fez matar meu próprio filho com as minhas mãos. Gritaria Akashi, dando um soco na mesa à sua frente que a quebraria. A sala ficaria em silêncio. A Atrox estaria travado no lugar, com seu vinho caindo de suas mãos e se quebrando no chão. Filho? Perguntaria Shijima, extremamente confuso, após alguns segundos. Se vocês não vão vir para o meu lado, é melhor irem embora daqui, eu não estou em um dia bom para discussões. Diria Akashi, cansado mentalmente daquilo, mas genuinamente os ameaçando, deixando os dois com um pé atrás, pois apesar de tudo, sabiam que se os dois fossem juntos para cima de Akashi, as chances de vitória ainda não eram certas. Um brilho azul escuro sairia de Atrox, com Ina se materializando ao seu lado.
Você acha que uma explicaçãozinha dessas vai mudar alguma coisa? A gente nunca ficou sabendo que você gostava de alguém, que teve um relacionamento. Pra gente, você só amava as guerras. Diria Ina, estressada, quase partindo pra cima de Akashi, e a Atrox estava quase indo com dela. Junto disso, um brilho vermelho sairia de Akashi, com Eri se materializando ao lado dele. Para trás, irmã, não ouse começar uma briga aqui. Diria Eris com dominância na voz. Por último, um brilho amarelo sairia de Shijima, com Sora se materializando. Por favor, não briguem, não deveríamos nos odiar, somos todos uma família. Ela diria com uma voz triste, quase chorando. A tensão no ar seria palpável, com Akashi e a Atrox se encarando, junto a Eris e Ina. Atrox, vamos embora. Diria Shijima. A Atrox continuaria encarando por mais alguns segundos, antes de desviar o olhar. Que droga, por consideração a um dia importante na sua vida, não vou arrumar confusão. Ele diria, virando de costas. Ina ainda estaria querendo partir para cima de Eris, mas Sora a seguraria pelo ombro. Não faz isso, Ina, se acalma e vamos embora. Pediria Sora. Tá bom, Sora, não precisa chorar, mas na próxima vez que nos encontrarmos, não vai ter conversinha. Exclamaria Ina, antes de encarar Eris mais uma vez, voltando para dentro de Atrox, que colocaria seu capacete novamente. Sora daria uma última olhada para Eris, também voltando para Shijima, que estaria parado na porta esperando a Atrox. A Atrox sairia, com passos fortes pelo corredor, com muita raiva, mas ainda com confusão em sua mente. Shijima estaria ainda na porta, encarando o chão, pensativo. Qual era o nome dele? Ele perguntaria. Akashi daria um suspiro, como se estivesse se lembrando de algo que não queria. Kairen. Ele responderia. Shijima acenaria com a cabeça, não estando mais com a vontade de lutar que estava há pouco tempo. Se cuida, Akashi. Diria Shijima, antes de fechar a porta. Akashi se jogaria na poltrona novamente, respirando fundo enquanto olhava para cima. Esse não foi um jeito muito delicado de contar sobre o Kairen. Diria Eris, olhando Akashi de canto de olho, mas não continuaria falando, vendo que ele estaria abalado por causa daquela conversa. Eu só queria que eles vissem as mentiras do Antares, e que pudessem vir pro nosso lado, mas isso é quase impossível, eu machuquei eles demais, não me impressiona que o Atrox queira cortar minha cabeça toda vez que me vê. Diria Akashi, com uma fragilidade diferente em sua voz, e Eris perceberia isso, dando um abraço nele. Shijima estaria caminhando pelos corredores, procurando a Atrox, mas não o acharia, resolvendo ir para o Jardim dos Fundos, e usando os poderes de sua Azura, ele faria uma bola de fogo em cada mão, e mirando para baixo, começaria a se propulsionar para os céus, saindo voando em velocidade absurda do local, sendo confundido por alguns habitantes da capital como uma estrela cadente. Enquanto isso, a Atrox estaria indo em direção à adega que tinha ido anteriormente, dessa vez, pegando um whisky, começando a caminhar em direção à saída, com milhões de pensamentos correndo por detrás de sua máscara. Chegando na porta, ele estaria prestes a sair, mas sua visão periférica veria um homem, alto, forte e loiro, sentado em um banco a alguns metros de distância. Era Budou, que estava de costas, então não tinha o visto. A Atrox abriria sua mão, estendendo na direção de Budou, prestes a disparar um relâmpago em suas costas, porém, o relâmpago nunca sairia. Que droga, depois de tanto tempo eu ainda não consigo odiar ele com toda a minha alma. Ele diria, baixo, abaixando a mão e apertando seu punho, apenas usando seus poderes de raio, aumentando sua agilidade e saindo de perto numa velocidade absurda, e depois de pegar um pouco de distância, ficaria envolto em raios, saindo voando de lá também. No céu escuro da noite, a Atrox rasgava como um raio por entre as nuvens. Ele se lembrava de quando eles três eram crianças, treinando com a supervisão dos Azuras, quase morrendo diariamente, mas todo dia, no fim dos treinos, estavam juntos. Mais lembranças se passariam em sua cabeça, até o dia que estavam no campo de batalha.
Aatrox estaria no chão, quase morto, com Shijima ao seu lado no mesmo estado, enquanto Akashi arriscava sua vida para os proteger do comandante inimigo que fez aquilo. Naquela época você era tão diferente, ou será que foi a gente que não conseguiu te entender? Que droga! Pensaria Aatrox. Porque o Antares me fez matar meu próprio filho com as minhas mãos. Essa frase ecoaria na mente de Aatrox. Não sabia se podia acreditar naquilo, podia ser só um joguinho para Akashi o atrair para o apunhalar de novo, mas a voz dele falando, os olhos levemente marejados, algo que ele não via há mais de uma década, era estranho, era real demais. Seu idiota! Pensaria Aatrox, querendo pela primeira vez na vida que Akashi estivesse realmente mentindo. A câmera se afastaria, indo até uma caverna afastada, adentrando naquele breu, e em um clarão de luz, o Império Azura estaria revelado, com um grande palácio ao longe. A sala do trono era escura, gótica, com adornos vermelhos e preto, fria. No trono, um homem estaria lendo um livro, porém, teria sentido algo que não sentia há alguns anos. Ele fecharia o livro, começando a rir baixo, porém, se descontrolaria, gargalhando. Imperador Antares, o senhor está bem? Perguntaria a um homem abaixo de algumas escadas. Ele começaria a parar de rir devagar, suspirando enquanto olhava para o teto. Minhas 3 preciosas filhas, parece que se encontraram. Devo fazer uma visita para minha querida rebelde? Diria Antares, com um olhar assassino, olhando pela janela, na direção onde o pulso de poder foi enviado.